Graça e paz, boa noite. Louvado seja Deus, mais um domingo em nossas vidas. O Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias. Mais um momento que temos como igreja de celebração e de culto. Então, entre na presença do Senhor. Embora o nosso culto ele seja coletivo, ele também é individual. Esqueça um pouco o movimento ao seu lado, se volte para Deus, entre na presença dele, através da oração, do louvor, através da adoração. Cada momento de culto, aproveite na presença do Senhor. Somos gratos a Deus pela sua vida aqui nessa noite. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo de número 1, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 1. A gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 4. 1 João 1. Vamos ficar de pé. Quem puder, né? Quem não puder não tem problema. Versículo 1 diz assim. Primeira epístola de João, capítulo 1. Vou ler pelo telão, se alguém quiser acompanhar, pelo telão pode acompanhar. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela damos testemunho, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Os irmãos podem sentar. O apóstolo João, nesse texto, ele fala sobre comunhão. A nossa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é com o Filho, é com o Espírito Santo. Nossa comunhão com Deus reflete também na nossa comunhão com a igreja. Hoje é noite de ceia, é noite de celebração, é noite de que a gente possa comemorar, que a gente possa se alegrar pela nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão também com os nossos irmãos no Senhor. Então, podemos juntos nessa noite, né, participar da ceia com alegria, lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Que um dia Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que seu sangue foi derramado em nosso favor, Ele sofreu e padeceu em favor de cada um de nós. Queria nesse momento que você também se colocasse na presença do Senhor em oração, se orasse pela sua vida nessa noite, momento de entrega, de confissão, momento que você possa abrir seu coração a Deus nessa noite. Então ore nessa noite, agradeça a Deus, agradeça por estar aqui nessa noite, pela comunhão que temos com Ele, por causa de Jesus, por aquilo que Jesus fez por nós, pela nossa comunhão uns com os outros, que o Senhor nos concede, a nossa comunhão vem de Deus. Então ore ao Senhor e agradeça a Ele por todas as coisas que Ele tem feito por você, tanto no passado, no presente e vai fazer ainda no futuro. O Senhor é bom, misericordioso e fiel. Senhor, queremos te agradecer por estarmos aqui nessa noite, privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor. Obrigado por esse momento de ceia, porque o Senhor nos faz participante da tua mesa. Podemos, ó Pai, nessa noite desfrutar da tua presença, da presença do Espírito, através da comunhão, ó Deus, através da comunhão que temos contigo e que temos com os nossos irmãos. O Senhor é o Deus que é bom, que é misericordioso. Te agradecemos por esse domingo. Te agradecemos pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz em nosso favor. Que o Senhor enche os corações de alegria nessa noite. Possamos nos alegrar no Senhor, sabedores que somos, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Perdoa, Pai, os nossos pecados também nessa noite. Pensamentos, palavras, atitudes, fraquezas de caráter, Pai, fraquezas como homem. Perdoa, Senhor, as vezes que nós te desagradamos. Tenha misericórdia de cada um de nós. Fortaleça os corações nessa noite. Que teu Espírito também nessa noite encontre livre acesso aos nossos corações. Que todo empecilho caia por terra. Toda ação do inimigo caia por terra. Que o Senhor encontre livre acesso aos corações pelo teu Espírito. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Ó Pai, recebe o nosso culto. Recebe as nossas orações, o nosso louvor.
a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa súplica. Ó Deus, em nome de Jesus, seja conosco. Use a cada um de nós como instrumento para honrar e glorificar o Teu santo nome. O Senhor é bom. Pedimos também pelos nossos irmãos, aqueles que se encontram enfermos, pessoas que estão no leito do hospital nessa hora, nossos parentes, amigos, ó Deus, que precisam de saúde, que o Senhor esteja restaurando a saúde dessas pessoas. Te pedimos por aqueles que estão em guerra, pessoas que sofrem nessa noite, que estão desabrigadas, pessoas que perderam seus recursos, seus lares, Pai, suas famílias, que o Senhor vá ao encontro, consolando, restaurando e abrindo portas para essas vidas. Tenha misericórdia também do nosso Brasil, tenha misericórdia do povo brasileiro, aqueles que sofrem, pessoas que estão no leito do hospital, que estão nas ruas, pessoas que estão desempregadas. O Senhor tenha compaixão, em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é santo. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão nessa noite, para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deixa eu chamar a nossa irmã Natália. A gente vai ter um momento aqui, um momento de missões. Ela vai falar um pouco, tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas estão com dúvida. Ela vai tirar algumas dúvidas suas nessa noite. Pode vir, Natália, pode subir aqui. Tinha umas pessoas que estavam com dúvida em relação a como fazer a doação para missões, né? Então eu vou passar aqui para vocês. No mesmo papelzinho que tem o dízimo, se os irmãos observarem, tem aqui missões. É só quando for colocar, se caso for colocar no mesmo dia de dízimo, aí você coloca o valor do dízimo e o valor que é direcionado para missões. Ou se achar melhor um envelope só para missões, coloca com a canetinha especificado missões, seja para mundiais ou nacionais. Tem uma outra forma também, que é se você quiser adotar um missionário. Os irmãos podem pegar essa fichinha aqui comigo, né? Tem os dados para os irmãos colocarem o seu nome, CPF, e tem para que você quer doar. Se você quer doar para um projeto ou para um missionário da Junta MM, que esse é para mundial, que serve para ser, aí você escolhe aqui o país, tem a América, tem a África, a Ásia, Europa e Oceania. Aí você só especifica se é para o projeto ou se é para um missionário. Aí tem os valores de 30, 50, 70, 100, ou se você quiser dar um outro valor, você pode anotar aqui. Tem também a forma de você fazer pelo cartão de crédito, aí você coloca os dados aqui. E tem pelo boleto bancário também. Aí isso seria mensal. Você escolheria um valor e estaria mandando esse valor para ajudar a pessoas fora. Aí, se os irmãos se interessarem ou me interessar, pode me procurar, que eu repasso isso daqui. E se tiver alguma dúvida para preencher, eu também posso ajudar. Tá bom? E é isso. É só ajudando a nossa irmã aqui, em relação à orientação que ela deu, e para esclarecer para vocês também, quem pegar essa fichazinha aqui, está adotando missionário, e esse valor você está se comprometendo para mandar mensalmente. A conta que tem aqui é a conta da Junta de Missões Mundiais, que está aqui, ó. Tá bom? E você vai ter ela também em suas mãos. O pessoal da Junta de Missões Mundiais, eles sabem a necessidade dos missionários. Então essa oferta que você manda e que a igreja manda, essa campanha que a gente está fazendo de missões, ela vai ser designada para as necessidades maiores. Hoje a junta sabe onde é que está precisando mais. Então as ofertas que chegam, elas vão designando para as maiores necessidades em campo. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Não. Ok, muito obrigado. Deus abençoe. Tem o nosso momento de louvor. Louvar a Deus nessa noite, entrar na presença dele através do louvor. Oramos nessa noite e agora a gente vai louvar o Senhor. Exalte a Ele, Ele merece o nosso louvor, a nossa gratidão. O Senhor é bom. Graças a paz, igreja. Amém. Boa noite. Vamos colocar em pé para louvar o nome do nosso Deus. Agradecer Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém?
Louvado seja Deus. Graça de Jesus nos alcançou. Amém? Vocês não ouviram? A graça de Jesus nos alcançou. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Vamos ter o nosso momento de dízimo e ofertas. Momento de adoração ao Senhor também. A gente vai, por enquanto, ouvir
a parte musical, enquanto aqueles que trouxeram seu dízimo e oferta podem fazê-lo. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, provisão do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na vida do teu povo e da tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado tão grande e especial. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a administrar os recursos que tem advindos para a nossa igreja. Possamos fazer o melhor para o Senhor, em prol do teu reino. Abençoe a obra de missões dessa igreja também. Tenha misericórdia do pobre necessitado nesse país, do desempregado, Pai. Que o Senhor visite cada família que necessita de recursos nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. As crianças vão descer, podem vir até aqui na frente. Vamos orar para descer? Senhor, te agradecemos por cada vida dessas crianças aqui que o Senhor tem abençoado, tem guardado, tem livrado, Pai. O Senhor continue a operar nos seus corações, que elas possam entender e compreender as verdades da tua palavra. Te peço por aquelas que estão aqui presentes nessa noite e aquelas que não estão, mas fazem parte da nossa comunidade. Que o Senhor abençoe, o Senhor dê graça. Use também as pessoas que vão estar à frente nessa noite, ensinando a tua palavra, que seja instrumento em tuas mãos para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Desçam devagar, tá bom? Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, Lucas, Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 14. Mateus, Marcos, Lucas, 14. Tirar essa máscara aqui. A gente vai estar lendo do versículo 25 ao 35. Lucas 14, 25 a 35. Todos encontraram? O amém está fraco, é porque não encontraram. Melhorou, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 25. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a construção e não conseguiu terminá-la. Qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000?
mas pelo contrário, enquanto outra ainda está longe, manda emissários e pede condição de paz. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com o que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez, se assim o desejo do seu coração. Ore a Deus, peça para Ele falar nessa noite ao seu coração pela palavra que vai ser pregada. Possamos entrar na presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos te dizer que precisamos, Pai. Necessitamos de Ti. Necessitamos da Tua ajuda nessa hora, da ajuda do Espírito. Sem Ti nada podemos fazer. Fale conosco na noite de hoje. Fala aos nossos corações. Queremos ser alimentados pela Tua palavra, tocados e quebrantados. E nessa noite haja transformação, haja salvação para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te adoramos e te louvamos. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero convidá-los mais uma vez, né, para a nossa reflexão, para que a gente possa pensar aqui sobre o custo do discipulado. O texto que a gente acabou de ler, ele nos fala que uma grande multidão seguia Jesus. Não eram poucas pessoas. Eu acredito realmente nessa grande multidão. Muita gente seguia Jesus. Se a gente perguntar por que eles seguiam Jesus, de que forma eles seguiam Jesus, se a gente for ver outros textos onde fala sobre multidões que seguiam Jesus, por algum motivo essas pessoas elas seguiam Jesus. Alguns seguiam a Ele porque estavam admirados, impressionados com os sinais e os milagres que Jesus fazia. Então muita gente acompanhava Jesus porque ele queria ver os sinais e os milagres que Jesus fazia. Outros acompanhavam Jesus porque essas pessoas souberam que Jesus dava pão àqueles que tinham fome. E acompanhavam Jesus por causa disso, estavam interessados em comer. Certa vez a Bíblia fala que Jesus multiplicou pães e peixes. Então algumas pessoas estavam seguindo Jesus em busca de alimento também, porque elas queriam comer. Outros seguiam Jesus porque perseguiam na realidade Jesus, esperavam que de alguma forma Jesus falhasse, Jesus cometesse algum erro. Essas eram as autoridades religiosas que estavam sempre seguindo a Jesus. A questão é que essas pessoas, elas representam a multidão. E fazer parte da multidão é fazer parte de uma massa cinzenta. Fazer parte da multidão é estar no meio de pessoas que não têm rosto, que não se identificam. Pessoas que estão desinteressadas ou não têm compromisso com Deus e compromisso com Jesus. Essas pessoas seguiam Jesus apenas de longe, sem mostrar o seu rosto, sem se identificar com Ele. Essas pessoas faziam parte da multidão. E fazer parte da multidão é atrativo. Por quê? Por causa do descompromisso. Pois não exige dessas pessoas uma prestação de contas. E tem muita gente assim. Hoje em dia tem muitas pessoas que procuram e querem seguir Jesus de longe. Hoje tem muita gente que entra na igreja e sai da igreja sem se identificar. Entra na igreja e sai da igreja de forma que as pessoas não percebam a sua presença. Alguns são muito discretos, entram e saem dos cultos e vão embora. Por quê? Porque não querem compromisso, não querem se identificar com Cristo, não querem se identificar com aquele que é poderoso para lhe salvar e para restaurar a sua vida. Essas pessoas preferem ficar no anonimato. São pessoas que não se mostram, não se identificam, que não querem compromisso com Jesus. Talvez algumas pessoas dessas estejam entrando na igreja e saindo de forma discreta, porque elas passaram por uma experiência negativa, uma experiência talvez dentro da própria igreja. Essa experiência levou a eles a ficar apenas como um participante da igreja, não se integrar mais com a igreja, não se integrar mais com a causa e a obra de Cristo. Essas pessoas também, de alguma forma, elas querem fazer parte daqueles que estão na multidão e seguir Jesus de longe, sem se mostrar, sem mostrar o seu rosto e a sua cara. Mas, antes que a gente entre no texto que Jesus está falando aqui, porque ele traz aqui para aqueles que querem ser seu discípulo, ele traz algumas demandas que são necessárias, ou algumas exigências, solicitações, para aqueles que querem verdadeiramente ser seu discípulo. Antes que a gente entre nisso, há duas palavras que precisam aqui ser significadas para nós.
A primeira é discipulado. Discipulado não é Jesus se encaixar na sua vida e nos seus planos. Preste atenção a isso. Mas é você se encaixar na vida, nos planos e nas exigências de Jesus. Quando pensamos também em custo, falamos sobre custo, pressupomos que se trata de uma reflexão, de uma decisão que precisamos tomar na vida. Nós precisamos refletir sobre nossas decisões, pois elas terão consequências futuras. A decisão de seguir a Jesus sem se identificar com Ele, aquelas pessoas que querem seguir a Jesus de anonimato, que não querem se identificar com Ele, vai trazer para essas pessoas também uma consequência na vida delas. Assim como também aqueles que decidem seguir a Jesus, apresentar o seu rosto, a sua cara, se identificar com Ele, se comprometer com Ele, também vão ter consequências. Consequências nos que se refere ao tempo presente e também ao tempo futuro. É importante, porém, que você saiba que Jesus, Ele não quer que você seja indiferente àquilo que Ele propõe, às suas demandas de segui-lo, de ser seu discípulo. Jesus não quer que você fique no conforto, porque você ficar numa posição confortável significa para você a morte, significa para a sua vida o suicídio, e não é isso que Jesus quer para a sua vida. Jesus traz aqui, nesse texto, para aqueles que querem segui-lo, algumas demandas. Aqueles que querem seguir a Jesus, eles querem seguir a Jesus determinando seus próprios parâmetros, e esses não podem ser discípulos dele. Mas quais são os parâmetros que Jesus traz para nós? Quais são as demandas que Jesus traz para nossas vidas? Primeira coisa que a gente aprende aqui é sobre a demanda do amor. Jesus diz que ninguém deve amar mais pai, mãe, irmão, irmã, parente, mais do que a Ele. Não deve ter alguém na nossa vida mais importante do que o Senhor Jesus. Ninguém deve ser mais importante, ninguém deve ser mais importante a ponto da gente amar na nossa vida mais do que a Jesus. O que Jesus está ensinando aqui não é nada contrário daquilo que a gente acredita. Algumas pessoas talvez tenham essa interpretação errada. O que Jesus ensina é aquilo que a gente acredita, que nós devemos amar pai e mãe, nós devemos amar os nossos filhos, filhos devem amar seus pais. É isso que Jesus quer. Jesus quer que a família seja unida, que haja amor na família, mas esse amor não deve superar o amor que a gente tem pela pessoa de Jesus. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida, e aqueles que querem segui-lo devem amá-lo acima de tudo e de todos. Pergunta que eu faço para você nessa noite: você está disposto a amar Jesus acima de tudo e de todos? Você está disposto a seguir essa demanda que Jesus está pedindo aqui, de amá-lo sobre todas as coisas? O nosso desafio, irmãos, em amar Jesus sobre tudo e sobre todos, inclui também a nossa própria vida. Não podemos amar a nós mesmos mais do que a Cristo. Segunda demanda que o Senhor traz aqui para aqueles que querem ser seu discípulo é a demanda da cruz. Jesus diz que aqueles que verdadeiramente querem ser seus discípulos devem carregar sua cruz. O que significa carregar a cruz? Como é que a gente pode entender isso? Significa identificar-se diariamente com Cristo. Identificar-se com Cristo, primeiramente, no seu sofrimento. Jesus sofreu por cada um de nós. E se identificar com Ele no sofrimento é estar disposto também a sofrer. Sofrer para fazer aquilo que é a vontade de Deus, que é a vontade de Cristo nas nossas vidas. Nós devemos nos identificar com Cristo também na sua vergonha e na sua humilhação. Jesus, ele foi exposto diante de todos, humilhado, desprezado, para que ele pudesse realizar a sua missão. E se identificar com ele também vai impor para mim e para você, muitas vezes, a vergonha e a humilhação. Identificar-se com Cristo nas afrontas que ele recebeu, mas como um cordeiro, a Bíblia diz, ele foi mudo e não abriu a sua boca. Você está disposto a isso? A carregar a sua cruz para seguir a Jesus, para se identificar com Ele? Por causa do nome de Jesus, você já está disposto a sofrer, passar humilhação e vergonha? É isso que Jesus está requerendo daqueles que querem segui-lo. Carregar a cruz também é, acima de tudo, morrer para si mesmo. Precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. Muitas vezes Jesus requer de nós que a gente deixe de lado os nossos sonhos, as nossas realizações, aquilo que a gente pretende, que tem como algo, que a gente acha que é futuro para nossas vidas, para que a gente possa fazer a vontade dele. E eu entendo, irmãos, que tudo isso é um desafio para mim e para você, porque não é fácil.
A cruz também, ou levar a sua cruz, é algo que deve ser aceito espontaneamente por cada um de nós, como parte da vontade de Deus para nossas vidas. O problema é como a gente interpreta isso. O problema é como as pessoas interpretam isso, porque para alguns a cruz é a sogra que ele tem. Então a minha cruz é a minha sogra, né, que eu tenho que conviver com ela todos os dias. Outros interpretam que a sua cruz é o vizinho que muitas vezes faz barulho, que incomoda e que você tem que conviver com ele. O problema é que a gente está interpretando porque é a cruz de forma errada. Porque quem interpreta a cruz assim ainda não entendeu o que significa morrer para si mesmo. E é isso que Jesus quer de mim e de você. Morrer para si mesmo, para que a gente possa deixar que Cristo possa viver em cada um de nós. Ser discípulo de Jesus requer essa demanda. E a pergunta que eu faço para você: você está disposto a seguir Jesus nesses termos? Terceiro lugar, Jesus fala da demanda do desapego, ou da renúncia. Jesus traz vida à nossa vida. Jesus traz um sentido pleno à nossa existência. Essa é a maior verdade que a gente está. A grande questão, irmão, da nossa vida ou da vida do homem não está em viver, mas em encontrar sentido na vida. E Jesus, ele supre essa necessidade nossa. Quem encontra Jesus tem sentido para existir, encontra um sentido para a vida, encontra razão para a vida. A razão maior da nossa vida está na pessoa de Jesus. Mas Jesus traz mais essa demanda da renúncia. Quem quer seguir a Jesus, ele diz, deve renunciar a tudo que tem. O que é renúncia, né? Você já pensou em relação a isso? Renunciar é você deixar uma coisa em função de outra. Por exemplo, eu quero muito emprego, eu quero muito trabalhar numa empresa ali que é o meu sonho, mas eu estou trabalhando em outro lugar. Então eu tenho que deixar esse emprego que eu estou, renunciar a ele para que eu possa ter o outro. São coisas que a gente não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. A gente ou tem uma ou tem outra. Então, quando eu quero algo, eu tenho que renunciar a outra. Assim, às vezes, também na nossa relação pessoal, com a família, com as pessoas que a gente ama. Às vezes, você quer casar, por exemplo, e acontece isso. Sua esposa talvez tenha arrumado um emprego ou precisa mudar e viver em outro estado. E para isso você tem que deixar a sua família. E às vezes a gente tem que renunciar. Aí a Bíblia diz, deixa pai e mãe, se une a sua mulher e serão uma só carne. Então às vezes você tem que ir para outro estado e viver junto com ela. Por quê? Porque você está fazendo escolha. E essa escolha é renúncia. Estou renunciando meus familiares, meus parentes, minha mãe, meu pai, para viver com a minha esposa. Então quem quer seguir a Jesus deve aprender a renunciar. É mais uma demanda que Jesus nos deixa. Você está disposto a isso? Disposto a renunciar a sua própria vida, todas as coisas, para que você possa seguir a Jesus? Quem quer seguir a Jesus, ele renuncia a si mesmo, ele renuncia ao mundo, e muitas vezes quem quer seguir a Jesus renuncia às coisas boas da vida, aquilo que ela deseja fazer, o que ela quer fazer, porque ela entende que tem algo melhor. Ela entende que as coisas do reino de Deus, referente ao reino de Deus, são melhor. O tesouro maior está no reino de Deus. A graça maior está no reino de Deus. E isso é a escolha da vida. É a escolha que a gente tem. Às vezes, irmãos, eu penso que a gente deseja ter aquilo que as pessoas têm, as pessoas ricas, por exemplo. Tem muita gente que é bem sucedida na vida. Tem muita gente que tem recursos, que tem dinheiro. Às vezes a gente olha para essas pessoas e a gente almeja ter aquilo que ela tem. Só que tem muitas pessoas que têm muitos recursos na vida, mas para elas perderam a vida. E perder a vida aqui, eu estou falando perder a vida, não é no sentido apenas de depois da morte ou vai para o céu ou para o inferno. Mas perder a vida é perder o sentido da vida, é perder o gosto, o sabor pela vida. Tem muita gente que já se encontra assim. Inclusive, teve pessoas por causa disso, tirou a própria vida. Tem muita gente que tem dinheiro, mas ela não é uma pessoa feliz. Ela não se encontra com ela mesma, ela não tem um encontro, né, em relação aos seus desejos, à sua vida, à sua própria vida. Ela perde muitas vezes na sua caminhada a referência da vida, os seus valores. Por quê? Por causa de bens materiais. Então não adianta, muitas vezes, a gente ter muitas coisas, porque o que importa para a nossa vida é essencial, é o fundamental para a nossa vida, para a nossa existência. E esse fundamental, esse essencial, é a pessoa de Jesus. Jesus, irmão, nos traz ofertas diferentes da que o mundo oferece. Porque as ofertas de Jesus para nossas vidas são ofertas duradouras. E o mundo não. O mundo nos traz ofertas passageiras. Por exemplo, pense na paz que o mundo oferece.
A paz que vem do mundo para nossas vidas depende de circunstâncias, depende de situações, mas a paz que Jesus oferece independe das situações que a gente está enfrentando, está vivendo. Jesus diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. A paz de Jesus, ela excede todo o entendimento. Ainda que o problema, a situação esteja existindo, a gente consegue ter paz, porque a paz de Jesus independe de situações. O mundo nos dá uma paz passageira, mas Jesus traz paz permanente para a nossa vida, para o nosso coração. O mundo também nos traz promessas, promessas que nem sempre se cumprem. A gente está aí nessa época de eleição, onde os políticos prometem o que pode e o que não pode fazer. Muitas vezes promessas infundadas e mentirosas. É o que o mundo faz, ele promete, ele faz promessas para nós. E às vezes a gente se deixa levar por isso. São promessas falsas. Mas as promessas de Jesus, elas são verdadeiras, elas se cumprem, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz aqui para nós, né, que nós devemos crer naquele que Deus promete, porque Deus, que Ele promete, Ele vai cumprir. Quem realmente segue a Jesus e quer seguir a Jesus, renuncia à glória que o mundo oferece, pois busca a glória de Deus em tudo quanto faz. Essa é a maior realidade. Quem é discípulo de Cristo não procura a glória humana, não procura a glória dos homens, mas quer a glória de Deus. E é isso que nós devemos fazer nas nossas vidas. A Bíblia diz que quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, né? E quem ama a Deus constitui-se inimigo do mundo. Qual é a glória que nós procuramos para nossas vidas? Qual é a glória que nós temos buscado para nossas vidas? É a glória de Deus ou a glória dos homens? Jesus diz que aquele que quer ser verdadeiramente seu discípulo deve renunciar a tudo isso e buscar a vontade de Deus para a sua vida. Devemos entender isso para nossas vidas. É preciso renunciar. No final, aqui a gente pode terminar falando em relação às parábolas que Jesus nos apresenta. Jesus apresenta aqui nesse texto 3 parábolas. São 3 parábolas para explicar por que ele exige tanto de seus seguidores. Jesus fala de um homem construindo uma torre, não sei se você prestou atenção aí. Jesus fala de um rei que, lutando numa guerra, ele manda pessoas para que vá avaliar se ele pode confrontar aquele exército. E Jesus fala do sal. São 3 parábolas que ele nos apresenta para explicar por que ele exige tanto dele. Alguns costumam interpretar que o construtor da torre, aquele que constrói a torre, e o rei são os cristãos. São aqueles que estão seguindo a Cristo. Eles devem parar E avaliar se podem seguir a Cristo, porque é um custo, né, em seguir a Cristo. As demandas estão aí que Jesus colocou para nós. Então, muitos entendem assim, que nós devemos calcular o preço e que esse rei e que o construtor da torre somos nós, somos os cristãos, aqueles que querem seguir a Jesus. Mas há quem interprete que o construtor seja o próprio Jesus, o próprio rei. Foi Jesus quem calculou o preço. E por que ele calculou esse preço? A fim de garantir que tivesse um tipo de material adequado para edificar a sua igreja. Foi Jesus que calculou o preço a fim de que tenhamos os recursos necessários para que a gente possa lutar nessa guerra, lutar contra o inimigo. Foi Jesus que fez isso. Então, para Jesus não é possível fazer seguidores indecisos, seguidores que recusam pagar o preço por Jesus. Porque tem muita gente entendendo o Evangelho de forma errada. Tem muita gente querendo seguir de forma errada a Jesus, muitas vezes escondido dele. E Jesus nos convida a pagar o preço para que a gente possa seguir. Se você disser a Jesus, por exemplo, que você deseja tomar sua cruz e seguir, ele vai querer ter certeza de que você sabe onde pisa, de que você sabe aquilo que você está fazendo. É interessante a gente ver que Jesus ele não procurava multidões para seguir. Talvez a gente olhe hoje dentro das igrejas, os pastores procuram que as igrejas sejam cheias, sejam lotadas. Eles procuram multidões, mas não era isso que Jesus procurava. Jesus não procurava multidões para seguir. Ele procurava pessoas que pudessem se comprometer com Ele, que se identificar com Ele, trazer mudança na vida dessas pessoas e na vida dos outros, porque elas iam fazer toda a diferença quando elas começassem a seguir a Jesus. Jesus deseja usar vidas como pedras para edificar a sua igreja. Jesus deseja usar vidas como soldados para combater os seus inimigos e como sal para melhorar o mundo. Quando a gente pensa em relação à função do sal, o sal é um conservante. E o povo de Deus contribui para refrear o mal e a corrupção do mundo. Essa é a maior realidade. A igreja faz toda a diferença nesse mundo.
O mal ele só não se expandiu mais porque a igreja se faz presente, porque a igreja é sal. É sal e é luz, né? Jesus fala. O sal, irmãos, também ele dá sabor ao alimento. Essa é a realidade, todo mundo sabe disso. Mas o mais importante, o sal faz as pessoas ficarem com sede. Normalmente é assim, né? Na nossa vida, a gente come alguma coisa salgada, passa um churrasquinho lá, o que é que acontece? A sede vem, quer a gente tomar água. Então, por meio do nosso caráter, da nossa conduta, porque somos sal dessa terra, podemos fazer também outras pessoas terem sede de Cristo e da salvação que só Ele pode dar. Quero concluir essa noite perguntando para você: você quer ser discípulo de Jesus? Ou você quer estar no meio da multidão? Você está disposto a amar Jesus sobre tudo e sobre todos? Você quer se comprometer com Jesus e se identificar com Ele na caminhada? Ou você vai ser aquele que fica no anonimato? Jesus nos convida a segui-lo. E para segui-lo, há as demandas que Ele impõe. O que é que você decide nessa noite? Jesus convida você para ser seu discípulo, e não apenas um seguidor no meio da multidão. Vamos orar? Abre seu coração nessa noite, se coloca a presença de Deus. Agradeça a Ele nessa noite porque você está aqui. Agradeça a Jesus também pelo seu amor para com você, pela sua graça. Se você ainda também não é seguidor de Jesus, nessa noite seu coração se volta para Ele e que você possa realmente segui-lo. Senhor, precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, muitas vezes sair do anonimato, sair da indiferença, sair, ó Deus, do lugar da falta de compromisso, que possamos nos identificar com o Senhor, aprender do Senhor as Tuas verdades, as verdades da Tua palavra. Toma, Senhor, nossos corações, nos ajuda na nossa caminhada, tudo aquilo que impede o agir, o mover do Espírito nas nossas vidas, Pai, nessa noite caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, desperte a cada um de nós, fale aos nossos corações as verdades que o Senhor tem para falar, daquilo que precisamos escutar do Senhor, para que haja mudança, para que haja transformação em nossos corações. Perdoa também os nossos pecados, o pecado da omissão, o pecado da indiferença para com o Senhor. Ajuda-nos no nosso caminhar. Possamos, Jesus, nos comprometer contigo, nos comprometer com o teu reino, com a tua causa, trabalhar em prol do teu reino e fazer aquilo que está no teu coração. Abençoa o teu povo que se reúne aqui nessa noite. Abençoa a tua igreja, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, convido você a ficar de pé. A gente vai estar dando seguimento ao nosso culto. O irmão do louvor pode vir aqui para cima. 1 Coríntios 11, a gente vai estar lendo a partir do versículo 23. Diz assim: pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, depois de ter dado graça, partiu disso, está meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão, beber do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, dessa forma comendo o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. Até aí. Amém? Irmãos, somos convidados a participar da ceia do Senhor. Nessa hora eu convido você a você orar a Deus na sua oração individual ao Senhor, fazer aquilo que o texto está nos convidando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem pode participar, né, da ceia do Senhor? Todos aqueles que um dia confessaram a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que fazem parte da nossa igreja, e aqueles também que não fazem, mas que um dia confessaram a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ore ao Senhor, examine, pois, a sua própria vida e participe da ceia do Senhor nessa noite. Se há pecado na sua vida, que você possa confessar nessa noite o seu pecado. Se colocar diante do Senhor, pedir perdão a Deus pelas suas faltas, pelas suas fraquezas, que o Senhor use de misericórdia sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez nos apresentar diante do Senhor.
Queremos pedir que o Senhor venha sondar os nossos corações, contemplar os nossos corações nessa noite, que o Senhor venha nos ajudar nesse momento de ceia. Obrigado porque o Senhor nos faz participantes da Tua mesa. O Senhor nos convida para o Teu reino, Pai. Ó Deus, toma os nossos corações nessa noite. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue precioso derramado na cruz, Teu sangue purificador, Teu sangue que nos purifica de todo pecado e toda maldade. Obrigado pelo Teu amor para comigo e para conosco, Pai. Obrigado pelo Teu amor revelado na pessoa de Cristo. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão nessa noite, em Teu nome que é santo e poderoso. Amém. Vamos abrir o nosso carro. Depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comemos todos do pão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser participante da ceia. Obrigado pelo Teu amor. Queremos clamar nessa noite: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh Deus, que o Senhor venha ao encontro do Teu povo e da Tua igreja, em buscar, Senhor, aqueles que são Teus. Recebe a nossa adoração nessa noite. Obrigado pelo Teu amor tão grande, tudo aquilo que o Senhor sofreu e padeceu no nosso lugar, sem merecermos. O Senhor é bom e eternas são as Suas misericórdias. Seja conosco, toma em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, um momento de louvor, que está louvando a Deus, depois a gente vai para o segundo elemento da ceia. Todos já conseguiram abrir o caso? Alguém ficou sem conseguir abrir? Alguém não abriu? Todos abriram? Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Tomemos todos o cálice.
gratos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Jesus, pelo teu precioso sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Obrigado pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que é a nossa vitória. Ó Deus, toma os nossos corações nessa noite. Vem, Senhor, trazer cura nessa noite na vida do teu povo. Vem restaurar, vem curar, Senhor. Vem fortalecer, Senhor, cada vida, para a glória do teu nome. O Senhor é bom, o Senhor é majestoso, o Senhor é fiel. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te engrandecemos. Teu nome que é santo, poderoso. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, fazer nossa oração final, agradecendo a Deus por essa noite, esse momento de culto, momento de ceia na presença do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos pelo teu cuidado, teu amor. Obrigado porque estamos aqui nessa noite. Obrigado porque tu és o Deus que cuida de nós, que nos fortalece e que nos abençoa. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, que chega à tua presença como aroma e como incenso. Nos despede em paz também para os nossos lares, nos ajude no decorrer desta semana, tudo aquilo que temos que fazer, as decisões que temos que tomar, as necessidades, Pai, do teu povo, ó Deus, de cada família aqui presente, que o Senhor esteja à frente, ó Deus, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades. Guarda-nos também debaixo da tua própria mão. Precisamos do Senhor, da tua ajuda e do teu amparo. Tu és o Deus de amor, tu és o Deus de esperança e o Deus de vitória. Tu amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e boa semana. Boa semana.